abençoado, Senhor. Intervir naquilo que é necessário, mas revelar a tua graça e teu amor em suas vidas, seus ministérios, seus trabalhos, sua família, os seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Como é bom ver a igreja reunida no mesmo propósito de buscar ao Senhor. Eu quero te convidar neste momento a se colocar em pé. Quem aqui essa noite veio com sede pelo avivamento do Senhor? Amém? Na palavra do Senhor diz que para que o avivamento aconteça, é preciso que você se converta ao Senhor de todo o seu coração, que você jejue, que você rasgue seu coração diante dEle. Neste momento eu quero te pedir, se você sentir no seu coração, feche seus olhos, se coloque diante do Senhor. Tem áreas na sua vida que você não tem dado liberdade para o Espírito Santo te tocar. Tem áreas ainda que Ele precisa tocar em você, para que você seja transformado por completo pelo Senhor, para que você seja tomado por completo pelo Senhor. Eu te convido agora, clame ao Senhor, coloque diante dEle: Senhor, eis-me aqui, isso tem me afastado do Senhor, eu não quero mais viver isso, afasta isso de mim. Me rendo aos seus pés aqui dizendo: eu preciso do Senhor, eu preciso por mais do Senhor, eu quero viver o avivamento que vem dos céus. Eu quero mergulhar mais fundo na sua presença, em intimidade contigo. Senhor, somos pecadores e falhos, sim, Deus. Perdoe os nossos pecados. Temos às vezes, ó Pai, nos afastado do Senhor, não colocado o Senhor como prioridade. E essa noite queremos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Não somente neste momento, mas a partir de hoje o Senhor será o centro de nossas vidas. Damos liberdade, Espírito Santo, para o Senhor tocar em todas as áreas de nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, onde colocamos a planta dos seus pés, dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco. Tem liberdade no nosso meio aqui, com o teu agir, quebrante os corações. Ansiamos por ti, Deus, pela sua presença essa noite. Viemos aqui para te buscar, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é tudo aquilo que precisamos, ó Deus. Abra os nossos olhos para enxergar naquilo que temos colocado à frente do Senhor, para que essa noite possa ser quebrado todas as correntes, ó Deus. Possamos entender, ó Pai, que o Senhor é tudo aquilo que precisamos, ó Deus. Amém e amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez. Declare isso. Para tudo entregar a ti, Senhor Jesus, todo o nosso ser, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, nos rendemos a ti, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai, essa noite aqui, ó Pai. Todo o nosso ser a ti, ó Pai. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo. Declare isso de todo o seu coração, como uma oração. Pra conhecer-te mais, pra conhecer, nos rendemos a ti. Eu me rendo aos seus pés, eu me rendo.
Espírito Santo, tem liberdade aqui, ó Deus. Abrimos o nosso coração, ó Pai, para dizer: vem até nós. Acesse lugares que não a tem acessado ainda, Espírito Santo. Damos liberdade a Ti. Vem sobre nós. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer. Coloque sua mão em seu coração e declare isso mais uma vez. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer. Como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder, venha sobre nós. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Faz Teu querer, Senhor, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Eu me rendo. Nos rendemos a Ti, Senhor Jesus, pois reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é a única fonte de água viva, ó Deus. Aquele que pode nos preencher em todos os vazios, ó Pai. Aquele que pode saciar a nossa sede é apenas o Senhor. Muitas vezes, ó Pai, temos olhado, ó Pai, para bens materiais, ó Deus. Temos focado em trabalhar mais, em querer mais. Temos esquecido de olhar para o Senhor, que é aquele que pode nos preencher, é aquele que é o dono do ouro e da prata. Por isso, ó Pai, essa noite queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é a água viva, ó Deus, que sacia a nossa sede, que conhece aquilo que precisamos de todo o nosso ser, ó Pai. Vem aqui, Senhor Jesus, mais uma vez. Junto ao poço estava eu, Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Queremos somente a Ti, ó Pai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, declare isso mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare: Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Tu és, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Ele é. Oh, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Para nós, Senhor Jesus, tudo para nós. Minha alma esperou, Clarice, a fonte da vida. És o dom de Deus, Salvador. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque nós já temos testemunhado, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito durante essa campanha, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido a nossa fé,
tem trazido mais ousadia, mais autoridade, Senhor Deus, nos nossos corações, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor já está curando, Senhor Deus, enfermidade. O Senhor já está curando ansiedade no nosso meio, depressão, Senhor Deus. E assim nós como igreja declaramos, Senhor Deus, que esse é só o começo, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja conduzindo essa noite, Senhor Deus, da forma que o Senhor melhor deseja, Senhor Deus, da forma que o Senhor melhor deseja falar, Pai. Por isso, Pai, rompe com todas as barreiras, todas as correntes, Senhor Jesus, que caia por terra no nome de Jesus, Senhor Deus. Que nada impeça, Senhor Deus, o Seu mover nesse lugar, Pai. Se preciso for, mude as coisas de lugar, mas não nos deixe, Pai, que nós venhamos sair debaixo da Sua vontade, Senhor Deus. É isso que nós oramos nesse momento, Pai. Nós te agradecemos e nós entregamos essa noite em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Você pode se assentar. Bom, um rostinho novo aqui. Eu quero aqui agradecer pela oportunidade que o pastor Valdemar, pastor Rodrigo me deu. Para quem não me conhece, meu nome é Ariel, eu sou seminarista dessa igreja, vou estar indo para a faculdade agora esse ano. E eu creio que Deus tem muitas coisas para operar, tanto no nosso meio, tanto aquilo que Deus tem para fazer futuramente também. Então hoje eu estarei trazendo aqui essa mensagem, o privilégio de trazer essa mensagem, de clamar por um avivamento. Quem é que já ouviu falar sobre essa palavra? Provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas a pergunta que eu quero deixar é: o que é avivamento? Será que a gente já parou para pensar o que significa avivamento? Porque é verdade que a gente ouve essa palavra em muitos lugares, músicas, conferências, em inúmeros lugares a gente consegue ouvir essa palavra avivamento. Mas qual que é o real significado de avivamento? Será que a gente já parou para pensar o que é, o que significa? E avivamento, ele vem do latim, que significa vivere, essa palavra. E o significado dessa palavra significa dar vida a algo que estava morto, ou algo que estava quase morto. Significa algo que dá mais intensidade, impulsiona ainda mais. Esse é o real significado de avivamento. E não tem como eu falar sobre avivamento sem eu citar Atos capítulo 2, versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia, fique à vontade, também estará no telão. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, judeus da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, e eles diziam: eles beberam vinho demais. Por que eu não posso falar sobre avivamento sem relacionar Atos 2? Porque aqui foi a vinda do Espírito Santo. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos em uma casa, eu creio que foi numa sala onde todos estavam reunidos ali, e de repente, do nada, veio um vento, com um som de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E desse momento, os discípulos, eles foram fortalecidos na fé, eles foram cheios da presença de Deus, mas eles foram tão cheios, que as pessoas que estavam lá fora começaram a perceber que algo estava acontecendo. E antes de eu falar de avivamento, é a gente entender
que avivamento, ele é para a igreja, mas o mover de Deus, ele é tão grande que começa a impactar a sociedade lá fora. Então, eles estavam reunidos naquele lugar e eles foram tão cheios da presença de Deus que as pessoas lá fora começaram a ser impactadas também. A Bíblia fala que eles ficaram perplexos pelo que estava acontecendo. Tanto é que eles achavam que eles estavam até mesmo bêbados. Só que na verdade eles estavam embriagados do Espírito Santo, que é a melhor coisa que existe nesse mundo. E diante disso, Pedro se levanta e ele começa a pregar. E aqui eu entro em um dos principais pontos que eu quero trazer nessa noite, de alguns motivos para clamar por um avivamento, que está lá em Atos, capítulo 2, mais à frente, versículo 41. Aqui, nesse momento, Pedro está pregando as boas novas, Pedro está pregando sobre um Cristo que veio, morreu e ressuscitou por nós, e ele tomou todos os nossos pecados. Então aqui Pedro ele se levanta e ele começa a falar, a gente não está embriagado, a gente não está bêbado, mas a gente está aqui na presença do Senhor Jesus. E lá em Atos capítulo 2, versículo 21, vai falar, após que Pedro estava pregando, fala, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Você imagina 3.000 pessoas sendo batizadas. Imagina, pastor, 3.000 pessoas entrando aqui para ser batizado. Eu imagino que naquele dia foi uma festa tão grande no céu, mas tão grande. Porque o que acontece? E aqui eu entro no primeiro ponto. O avivamento de Deus, ele traz renúncias. Ele traz renúncias para as vidas. E eu convido você a não ficar pensando somente aqui em 4 paredes, mas olhar lá para fora também. O avivamento de Deus, ele traz renúncias sobre as nossas vidas. O impacto do Espírito Santo naquele lugar era tão forte que ele começou a tocar na vida de todos que estavam lá, de forma que 3.000 pessoas reconheceram os seus erros, se arrependeram e entregaram a vida para Jesus. Não somente aqueles que estavam naquela sala, naquele lugar, mas a sociedade que estava lá fora, que estava achando que eles estavam embriagados. Então o Espírito Santo ele é tão forte, mas tão forte que ele começa a impactar as outras vidas lá fora, para trazer renúncia e arrependimento. Portanto, o primeiro ponto que eu quero trazer é que o avivamento de Deus, ele traz renúncias. E renúncias não é somente para nós, como igreja, mas também para quem está lá fora, e principalmente para a gente que está fazendo parte disso. Eu queria pedir que projetasse ali no Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não sei se... Olha lá. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabemos que Deus é santo, Deus não consegue estar junto ao meio do pecado. Portanto, Deus, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue experimentar as coisas incríveis que Deus tem para nos dar, sem a gente se arrepender, sem a gente pedir perdão pelos nossos pecados e sem haver renúncia nas nossas vidas. E aqui eu entro no segundo ponto, lá em Atos, capítulo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui nós podemos ver que um avivamento de Deus, ele desperta. Mas ele se desperta de uma forma que ele faz com que as pessoas que estão vivendo isso, nós como igreja, as pessoas lá fora, eles começam a mudar o senso de prioridade na vida deles, de forma que eles começam a se dedicar ao ensino, à palavra e tudo aquilo que Deus está falando e fazendo no nosso meio. Portanto, Deus, ele vem e ele desperta a nossa vida de uma forma que a gente começa a mudar aquilo que é prioridade na nossa vida, de forma que a gente começa a se aproximar ainda mais da palavra de Deus, de forma que pode haver renúncia nas nossas vidas. Mais à frente a gente vai ver que eles vendiam tudo o que eles tinham para dar e entregar aos pés do Senhor. Isso é muito claro, uma evidência de que eles estavam ali sendo despertados, estava virando uma chave na vida deles, de forma que eles podiam ver que o senso de prioridade na vida deles estava mudando. Porque houve renúncia,
E agora estava havendo um despertamento na vida deles, de forma que eles se dedicavam ao ensino e à palavra dos apóstolos. E aqui eu entro no terceiro ponto. O avivamento de Deus, ele te impulsiona. Atos capítulo 5, versículo 16. Está lá? Atos capítulo 5, versículo 16 fala: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundos, e todos eram curados. Aqui, como eu disse, os apóstolos eles receberam um fortalecimento tão grande do Espírito Santo, mas tão grande, que foi despertado neles, eles foram impulsionados ainda mais na fé, de forma que eles começaram a ser usados por Deus para curar pessoas e para expulsar demônios. Então, o que eu quero dizer aqui? É que nós, como igreja, a gente pode ser usado ainda mais. Eu quero que projete ali, Romanos 11:33. Romanos 11:33 vai falar: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E aqui eu falo para toda a igreja, é que existe muito mais para viver em Cristo. 1 hora é pouco para a gente glorificar a Deus, para a gente ter relacionamento com Deus. Eu não sei se você vem na terça, no domingo, mas 1 hora é muito pouco para adorar a Deus. Existem coisas inimagináveis que a gente pode viver na presença de Jesus. Coisas tão incríveis que nem sequer passam na nossa cabeça. Imagine você ver um aleijado, você declarar palavras de cura para a vida dele e ele levantar andando. É algo inimaginável, mas é algo que está ao alcance de todos nós. De todos nós que decidimos ter uma vida com relacionamento com Cristo, todos nós que decidimos dedicar nossa vida à palavra de Deus. Portanto, o avivamento de Deus, ele impulsiona ainda mais a nós. Ele nos dá mais fé, ele fortalece a nossa fé, ele nos dá autoridade e principalmente ele nos impulsiona não somente para ficar nas 4 paredes, mas para começar a atingir a sociedade lá fora. O que eu quero dizer? Existem alguns grandes movimentos que houveram como avivamento durante a história da igreja. Eu gostaria aqui de falar um deles, que eu não sei se você já ouviu falar, mas o avivamento do país de Gales. O que foi esse avivamento? Foi um avivamento que começou no país de Gales, é um país bem pequeno, e foi um avivamento que foi tão forte, a presença de Deus era tão forte, o mover era tão forte, que eles ficaram 6 meses sem ter ocorrências, sem a polícia precisar sair. E é algo incrível você parar para pensar nisso, porque é algo que inimaginável a gente parar para pensar. Porque os níveis de criminalidade abaixaram. Houveram relatos de bares que foram fechados, simplesmente porque não tinha mais ninguém para frequentar lá. Porque os donos de bares estavam fechando para ir para a congregação, porque aqueles que frequentavam aqueles lugares estavam trocando para congregar uma igreja. E eu creio fortemente que aquilo não ficou restrito somente àquela época ou àquele lugar. Eu creio que o Brasil ele pode viver isso. Eu creio que a nossa cidade ela pode viver com uma igreja impulsionada, com um avivamento, que não fica somente nas 4 paredes, não fica somente 1 hora durante o domingo, mas que vai atingir a sociedade lá fora. Eu creio que Sertanópolis pode ser varrida pelo Espírito Santo de Deus, que essas escolas não serão mais lugares onde palavras malditas serão ditas para os seus filhos, mas pode ser lugar de vida, em nome de Jesus. E eu quero pedir, se o Ministério de Louvor quiser vir, que isso tudo começou, eu quero pedir que volte Atos capítulo 2, versículo 1. Se a igreja quiser ficar de pé também.
Eu quero que você olhe ali aí para o seu irmão da frente, para o seu irmão de trás. Pode deixar a luz acesa por enquanto. Dá um sorrisão para ele aí. Fala que bom que é você aqui. E o que eu quero dizer com isso? Se vocês forem parar para reparar, Atos capítulo 2, versículo 1 fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, fala comigo, estavam todos reunidos num só lugar. Você percebeu que aqui não tem ninguém separado? Se você for parar para pegar Atos 2 para frente, ler até Atos 1, você não vai ver ninguém sozinho. Você não vai ver ninguém andando aqui sozinho, pregando a palavra de Deus. Sempre eles estão reunidos. Quando o Espírito Santo de Deus veio, eles estavam reunidos num só lugar. E eles começaram a pregar. E aquela cidade começou a experimentar um mover tão grande de Deus que 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Portanto, o Evangelho não é um evangelho onde você caminha sozinho. Você tem pessoas aí do seu lado, provavelmente na sua frente, no seu lado, mas uma igreja, ela precisa ser unida. Uma igreja só pode experimentar um avivamento pleno do Senhor se viver em unidade. O evangelho não é evangelho de andar sozinho. O evangelho é você pegar na mão do seu irmão e falar: olha, eu não sei o que você está passando, mas a gente pode passar junto. Você pode dividir o fardo que existe. Mas principalmente, que um avivamento de Deus, ele vem quando uma igreja unida em um só propósito decide colocar o joelho no chão para clamar pela presença de Deus, para clamar por um culto que pode até acabar aqui durante o domingo, pode até acabar aqui na terça, mas vai continuar lá fora na sua casa, vai continuar no seu trabalho. Portanto, agora eu quero que você faça sonde o seu coração nesse momento. Aonde você trabalha, onde você frequenta, sua escola, sua universidade, eu quero te pedir para você, comece a visualizar essas pessoas que estão lá. Muitas daquelas pessoas já até mesmo tiveram um encontro com Jesus. Muitas daquelas pessoas às vezes já tiveram aqui, já chorou, mas teve a chama apagada. Muitas dessas pessoas podem ter sido machucadas. E entenda que um avivamento, se nós como igreja, em unidade, se levantar para orar, para clamar por um avivamento, eu creio que muitos trabalhos serão mudados pela presença de Deus. Durante esse avivamento do país de Gales, em uma mina onde eles trabalhavam, há relatos de que foi feita uma reunião em que os trabalhadores eles já chegavam mais cedo para trabalhar, eles chegaram 30 minutos antes, e houve um culto com 200 pessoas debaixo do chão. Então creia que o seu trabalho pode ser impactado por um avivamento de Deus. Creia que Sertanópolis pode ser varrida pela presença do Senhor. Às vezes no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, Deus está fazendo algo. E como igreja Ele vai impulsionar isso. Como igreja Ele vai te impulsionar ainda mais através disso. Como igreja Ele vai te despertar ainda mais, para que haja renúncia. Você entenda que você é um missionário. Você pode não ter um chamado missionário, mas você é um missionário onde Deus te coloca. Então eu não sei qual que é a sua realidade, não sei onde você tem frequentado, mas entenda que se Deus manda um avivamento, se nós como igreja a gente se posicionar, colocar o joelho no chão para clamar a presença de Deus, para clamar que Deus toque essa cidade, para clamar que Deus toque esse estado e toque o Brasil, eu creio no nome de Jesus que muitas vidas serão transformadas. Eu creio que haverá renúncia, que haverá despertamento, que haverá pessoas sendo impulsionadas na fé. Entenda que existe muito mais para viver com Cristo. 1 hora é pouco para a gente experimentar tudo aquilo que Deus tem para nos dar. A eternidade é muito pouco para conhecer a Cristo, ainda assim. Existe muito mais para viver com Cristo. Existe muito, muito mais. E nós só poderemos desfrutar disso se nós como igreja, nós andarmos em unidade.
nós perdoarmos o irmão que às vezes fez algo para nós, mas é a nossa igreja, é nós, igreja de Sertanópolis, levantar com um só propósito, para clamar que nessa cidade haja renúncia, despertamento e impulsionamento. Nesse momento, pode apagar as luzes. Enquanto o louvor estiver tocando essa música, você traga o seu pedido de oração referente ao mês de novembro. E após isso, o Ministério de Intercessão vai vir aqui orar e depois nós iremos clamar junto como igreja, para que venha um avivamento sobre essa cidade. Porque eu creio, e como igreja eu declaro que Sertanópolis vai ser varrida pelo Espírito Santo de Deus, que nós iremos desfrutar de bares sendo fechados, porque os homens não estarão mais indo frequentar lá, pois eles estarão com a sua família, de joelho no chão, clamando pela presença do Senhor Jesus. Eu declaro que essas escolas, elas não serão mais lugar onde palavras malditas serão ditas, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que essas escolas serão impactadas pela sua presença, Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que haverá cura, Senhor Jesus, nesses hospitais, Senhor Deus, toda enfermidade. Eu creio, Senhor Jesus, que vai vir uma onda, Senhor Deus, do seu Santo Espírito, Senhor Jesus, e que o Senhor irá, Senhor Deus, tocar em cada coração, Senhor Jesus. E, Senhor Deus, eu declaro que isso não fique somente em Sertanópolis, Senhor Deus, mas que o Brasil seja tocado, Senhor Jesus. Senhor Deus, que a nossa bandeira não seja conhecida por uma bandeira que derrama sangue, mas por uma bandeira, Senhor Jesus, que tem a sua presença, por um povo vivo pelo Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fique à vontade para trazer o seu pedido. E logo após nós iremos clamar pela presença de Deus sobre esse lugar. E creia, declare com fé que você pode receber ainda mais. Creia que você pode ser ainda mais impulsionado, porque existe muito mais para viver com Cristo. Muito mais. Essa nossa vida, digamos que a gente viva 100 anos, ainda vai ser muito pouco comparado com aquilo que Deus tem, comparado com aquilo que Deus é. Se você precisa de fazer renúncias na sua vida, esse é o momento perfeito para você fazer isso, porque nós iremos clamar por um avivamento de Deus, clamar para que Deus venha e faça a vontade dEle, e para clamar que Deus venha e toque essa cidade, e entenda que um avivamento, ele não fica restrito a essas 4 paredes, mas ele transcende e vai tocar a sociedade lá fora. Ele vai tocar governantes, pessoas no seu trabalho, pessoas na sua escola e na sua universidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, vem. Espírito, Espírito, que desce
como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, enche-nos, Senhor, e enche-me de novo. Ora vem, vem, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre a tua igreja, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 ora vem, Espírito Santo, que desce, vem sobre nós, Senhor Jesus, sobre essa cidade, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, acende as chamas outra vez. Espírito Santo, aviva a nossa fé, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva os nossos corações. Transforma-nos pelo poder da tua glória, Senhor. Nós oramos, Senhor, por este avivamento que nós cremos que é apenas um sinal daquilo que o Senhor deseja fazer sobre a nossa nação, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, Senhor. Nós não desejamos uma sensação, mas uma convicção da tua santidade, da tua presença, do teu temor, Senhor. Vamos continuar clamando a presença do Senhor, queridos. Quem sabe o de repente pode acontecer a qualquer hora, como foi naquele dia de Pentecostes. De repente, o de repente veio dos céus. Nós cremos que o Espírito Santo já selou os nossos corações. A partir do momento que entregamos nossos corações a Cristo, Ele nos recebeu. Mas cremos que Ele deseja se revelar, liberar varedas de fogo, labaredas de fogo, Senhor, sobre a tua igreja, incendiar os corações,
Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, de experimentar muito mais do que nós já temos visto e ouvido, Senhor, muito mais do que aquilo que já temos sentido em nosso coração. Ó glorioso Espírito Santo de Deus, vamos continuar clamando, queridos. Pastor Valdemar, vem aqui junto. Pedir para o Vinícius, vem aqui orar. Vamos clamar, vamos continuar clamando. Glórias a Deus. Ah, Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, unidos, reunidos nós estamos, Senhor, e sedentos daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos liberar um clamor do nosso coração, do coração da Tua igreja nessa noite. Nós clamamos a Tua presença, Pai. Nós clamamos o Teu vento impetuoso. Nós clamamos o Teu de repente sobre as nossas vidas. Nós clamamos o Teu de repente sobre a nossa igreja. Nós clamamos o Teu de repente sobre o nosso trabalho, sobre as escolas dessa cidade. Nós clamamos o Teu de repente sobre o governo da nossa nação. Nós clamamos o Teu de repente, Senhor. De repente surpreenda-nos com o Teu vento impetuoso. Nós profetizamos agora sobre a cidade de Sertanópolis um avivamento qual nós nunca vimos na história dessa cidade. Nós profetizamos bares fechando, nós profetizamos a Tua presença invadindo as casas, nós profetizamos o Senhor levantando sacerdotes posicionados, nós profetizamos mulheres sábias, filhos obedientes, e que a Tua presença vai se instaurando sobre essa cidade como nunca antes, Senhor. Ajuda-nos a amar uns aos outros, ajuda-nos a chorar uns pelos outros, ajuda-nos, ó Pai, a ser a igreja do Senhor, que leva este avivamento além dessas quatro paredes, ó Pai. De repente, o Teu vento impetuoso chega sobre as nossas zonas de conforto, ó Pai, chacoalha-nos nessa noite, Jesus. Se existe algo nas nossas vidas onde nós estamos apegados, nós estamos presos no conforto dessas cadeiras, ó Pai, no nome de Jesus, levanta ministérios adormecidos, ó Pai, no nome de Jesus, revela chamado, traz propósito, traz sentido, ó Pai, para as nossas vidas. Oh Senhor, nós profetizamos sobre os chamados adormecidos dessa igreja, nós profetizamos sobre essas cadeiras. Ei, querido Senhor, manda eu te dizer uma coisa: é hora de você sair da sua cadeira. Ei, querido, não é mais tempo de ficar sentado. O Senhor te chama para fazer a obra, o Senhor te chama para carregar o avivamento. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver
Oh, nós queremos clamar agora pelas promessas que existem sobre a tua igreja. Muitas são as promessas para essa igreja, Jesus. E nós queremos fazer parte do teu mover. Nós queremos a permissão do Senhor para viver essas promessas. Promessas, ó Pai, de que endemoniados chegariam neste lugar, mas promessas também de que a tua igreja impactaria essa cidade. Ó Jesus, dá-nos o privilégio de vivermos as tuas promessas, ó Pai. Cumpre as tuas promessas sobre a tua igreja. Reveste as nossas vidas, ó Pai, que teu avivamento comece aqui, neste lugar, comece nas nossas vidas, comece no nosso coração. Aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra nessa cidade, aviva os ministérios dessa igreja, aviva os nossos pastores, aviva a liderança, aviva os presbíteros, aviva o nosso ministério de intercessão. Oh Senhor, aviva os nossos corações. Não nos permita viver na mesmice, no conforto, onde o raso basta. Ó Pai, leva-nos a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. E que 2025, ainda que nós experimentemos de provações, de privações financeiras, de tempos difíceis, a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Ainda, ó Pai, que nós passemos por tempos de vacas magras, aviva a tua igreja, Jesus. Aviva a tua igreja, Senhor. E que seja hoje, que seja agora, o começar, o despertar desse impulsionamento santo do Senhor. Leva-nos, ó Pai, a lugares em que nós nunca imaginamos. Abre os nossos olhos, ó Pai, para enxergar situações que nós ainda não vemos. Oh Jesus, desperta corações, ó Pai. Desperta corações, desperta corações. Pai, nós clamamos por crianças. Crianças obedientes ao Senhor. Crianças avivadas pelo Teu Espírito Santo, porque delas é o reino dos céus. Pai, nós clamamos por adolescentes obedientes, perseverantes, adolescentes que temem ao Senhor. Pai, nós clamamos por jovens sendo tocados, ó Pai, no mais puro lamaçal do pecado. Nós clamamos por esses jovens, nós clamamos por homens restaurados, com a identidade de sacerdotes, posicionados dentro do lar. Nós clamamos por mulheres sábias, mulheres que edificam as suas casas, que conduzem os seus filhos para alvos ainda maiores. Nós clamamos também pela terceira idade, ó Pai. Reaviva os sonhos. Ainda dá tempo de viver uma vida com o Senhor. Alcança também aqueles que estão na melhor idade, Pai. Oh Jesus, aonde os nossos olhos não chegam nessa cidade, onde os nossos olhos não chegam, Pai, que a Tua presença nos conduza até lá. E que nós possamos ser testemunhas de um avivamento que começa nessa igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Reverenciamos Tua presença, Espírito Santo. Nós cremos que está inaugurando um novo tempo, de uma nova dimensão, do mover do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Você crê nisso? Aleluia. Se prepare, pois o Espírito Santo de Deus vai te levar às águas mais profundas, a ter experiência que você jamais imaginou na sua vida. Se prepare, porque o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar, e você será usado de uma forma que você jamais imaginou. Assim como o Senhor levantou homens até mesmo incapazes, iletrados, improváveis, como João, Pedro, a ponto que as pessoas ficaram admiradas de ver a ousadia que estava sobre ele. Isso é o Espírito Santo avivando a igreja. Então não se limita à sua formação, e saiba de uma coisa, que o Senhor vai surpreender tremendamente
porque Ele tem pressa de fazer uma grande obra nesses dias. Ele há de avivar tremendamente, porque a incredulidade está sendo tão grande das pessoas, e a única maneira para remover essa casta toda é somente através de algo visível do Espírito Santo de Deus. É somente a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus através de pessoas comuns, mas que são filhos tementes e obedientes a Deus. Se prepare em nome de Jesus, amém, igreja? Em nome de Jesus, se prepare, igreja, em nome de Jesus. Se prepare para estes dias, para experimentar coisas grandiosas a parte do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Glórias a Deus. Ariel, que Deus te abençoe, filho, sua vida, Deus continue abençoando grandemente você, viu? Que bênção, querido, glória a Deus pela sua vida, e vamos juntos. Amanhã será nosso último encontro aqui da nossa jornada 12x12, e teremos mais um momento, uma palavra, e o nosso clamor amanhã é sobre a volta de Jesus. E em seguida, você que puder ficar mais um tempo conosco, nós iremos estender mais um tempo aqui de oração, tá certo? Não iremos estender muito tarde, por considerar muitos que chegarão aqui mais cedo e ficarão direto aqui, e terão até compromisso no dia seguinte, mas queremos chamar você para ficar mais um tempo aqui juntos, de oração. Você que puder ficar, se programe para isso, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus continue soprando sobre a sua vida, sustentando a sua fé com ousadia, com intrepidez. Que o Espírito Santo de Deus venha incomodar a mim e a você nesses dias, alinhar nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus continue movendo, convertendo e convencendo os nossos corações, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém. Declare para o irmão ou irmã que está ao seu lado: se prepare, tempos do Senhor sobre a tua vida, e vamos na bênção. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.